Certo dia, um repórter resolveu fazer em várias cidades uma pesquisa. Percorrendo as ruas, ele perguntava para quem estava passando: "Você quer ir para o céu ou para o inferno?" Chocadas, as pessoas respondiam quase sem pensar: "Claro que eu quero ir para o céu!" E seguiam seu caminho. Alguns, o repórter ainda conseguia manter por mais tempo e fazer uma segunda pergunta: "E quais são os meios que você usa para poder chegar até o céu?" Eu sou Roberto Oliveira e você está no programa De Maria Nunquam Satis, no canal Devotos de Carla Cutis Brasil. Salve Maria! Dentre todos os negócios de que nos ocupamos nessa vida, há um de tão grande importância que deve ser tratado com absoluta prioridade, sob pena de fracassarmos em todos os outros. Sabe qual é esse negócio tão urgente? A nossa salvação eterna. Todos nós, sem sombra de dúvidas, queremos ir para o céu e lá gozar da eterna alegria que Deus prometeu para os que o amam. Aquela alegria que o apóstolo diz que olho humano nenhum viu, ouvido humano nenhum ouviu, nenhum sentido humano já percebeu aquilo que Deus preparou para os que o amam. Mas são muito poucos os que se preocupam em buscar os meios para alcançar o paraíso. E olha que esses meios são muito abundantes. E no programa de hoje, vamos indicar um dos mais eficazes, que a própria Mãe de Misericórdia coloca à disposição de todos e qualquer um, sem exceção. E ainda que alguém se julgue indigno desse meio por ser um grande pecador, lembre-se daquilo que Nosso Senhor disse: "Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Então fique ligado que essa é uma oferta para você, pecador, assim como eu. É uma oferta que Nossa Senhora nos dá para alcançarmos a nossa salvação. E uma oferta assinada e endossada por muitos e muitos santos. Sabe de que eu estou falando? Eu estou falando do escapulário do Carmo. Mas de onde surgiu? O que é? Como é que funciona? Como que eu tenho que usar? Tem que botar pilha? Tem que ligar na tomada? O que eu tenho que fazer para alcançar essa graça enorme que Nossa Senhora oferece através do escapulário? Muita gente até usa o escapulário, mas usa como moda, superstição ou simplesmente sem saber o que significa. Então, vamos entender o sentido do escapulário do Carmo. Vamos a Londres na madrugada do dia 16 de julho de 1251. O então prior-geral da Ordem do Monte Carmelo, o frei Simão Stock, suplicava ardentemente o auxílio da Mãe de Deus para resolver graves problemas internos da ordem. Enquanto ele rezava, a Virgem Maria lhe apareceu, trazendo o escapulário nas mãos e entregando Enquanto ele rezava, a Virgem lhe apareceu trazendo o escapulário nas mãos e lhe dizendo essas confortadoras palavras: "Filho diletíssimo, recebe o escapulário da tua ordem, sinal especial de minha amizade fraterna, privilégio para ti e para todos os carmelitas. Aqueles que morrerem com este escapulário não sofrerão o fogo do inferno. Ele é sinal de salvação, amparo e proteção nos perigos e aliança de paz para sempre." O escapulário é uma peça de vestuário bastante comum na Idade Média. Tratava-se de duas tiras longas de pano,
uma que pendia sobre o peito, outra que caía sobre as costas, ligadas por largas alças de tecido, colocadas sobre os ombros. Daí vem o seu nome, escapulário, que vem da palavra latina scapula, ou seja, ombro. Então ele seria uma espécie de avental a ser vestido por sobre a túnica para protegê-la durante o trabalho, para não sujá-la ou estragá-la durante os afazeres do dia a dia. Nossa Senhora, ao dar o escapulário para São Simão Stock, quis simbolizar a proteção que ela exerceria sobre todos os membros da Ordem do Carmelo. Os carmelitas, de sua parte, também viram no uso do escapulário uma maneira externa de manifestar a razão principal das suas vidas e do seu carisma religioso: se revestir das virtudes de Maria Santíssima. É este o fundamento da devoção do escapulário: pedir a proteção de Maria Santíssima e empenhar-se em imitar sua vida, procurando revestir-se das mesmas virtudes que ela praticou. Muitos devotos de Nossa Senhora, conhecendo o simbolismo do escapulário carmelita, expressaram o desejo de também trazê-lo consigo. Surgiu entre os carmelitas, então, o costume de impor às pessoas que quisessem um escapulário de dimensões reduzidas feito de pano marrom, por ser esta a cor do hábito carmelitano. Essas pessoas ficariam espiritualmente unidas à família do Carmelo, mediante o empenho comum de levar uma vida semelhante à da Mãe de Deus. Assim, atualmente a família carmelitana é constituída não só dos frades e das monjas, mas também de todos os leigos que levam consigo o escapulário do Carmo. Em nossa época de superstições, não é demais lembrar que o escapulário está longe de ser um amuleto, um sinal mágico de salvação. Não é uma espécie de mandinga cujo uso nos dispensa das exigências da vida cristã. Não basta, portanto, colocar o escapulário no pescoço e plim, tô salvo. É bem verdade que Nossa Senhora não colocou condição alguma ao fazer a sua promessa a São Simão Stock. Simplesmente ela afirmou: quem morrer com o escapulário não sofrerá o fogo do inferno. Porém, para se beneficiar desse privilégio, é necessário utilizar o escapulário com reta intenção. Nesse caso, se na hora da morte a pessoa estiver em estado de pecado, Nossa Senhora providenciará de alguma forma que ela se arrependa e receba os sacramentos. E nisso, a misericórdia da Mãe de Deus se mostra verdadeiramente generosa e insondável. Em meio às tantas tradições da Ordem do Carmo, narra-se também outra aparição de Nossa Senhora ligada ao escapulário. Ela teria aparecido ao Papa João XXII e lhe teria dito assim: a quem tiver usado piedosamente o meu escapulário durante a vida, eu, como mãe bondosa, descendo ao purgatório no primeiro sábado após sua morte, o livrarei e o conduzirei ao Monte Santo da vida eterna. De fato, não existe uma documentação histórica a respeito dessa aparição da Virgem do Carmo. Mas o importante é que as palavras que ela disse nessa suposta aparição são substancialmente as mesmas dirigidas aos carmelitas através de São Simão Stock. A proteção de Maria nesta vida e a salvação eterna, a promessa que Nossa Senhora faz a quem levar piedosamente o escapulário. Aqui, porém, Nossa Senhora estende sua promessa a todos aqueles que, através do escapulário, estão unidos à família de almas dos carmelitas. E já que Nossa Senhora se referiu ao dia de sábado, convencionou-se chamar essa promessa de privilégio sabatino. No entanto, é necessário esclarecer bem o significado desse termo. Empregando a palavra sábado, a Virgem Maria usou de um recurso simbólico para manifestar a sua intercessão ao nosso favor. Se por acaso precisarmos passar pelo purgatório antes de contemplar a face de Deus no céu, Maria, qual mãe bondosa, virá em socorro de seus filhos, daqueles que na vida terrena manifestaram-lhe filial devoção com o uso piedoso do escapulário. Essa é a razão pela qual ela diz que virá no primeiro sábado. Detalhe: sábado, tradicionalmente, é o dia que a igreja consagra a Nossa Senhora. Entendendo com isso
que ela usará de sua intercessão junto a Deus para abreviar o nosso tempo de purgatório. Isso não significa que ela virá no primeiro sábado após a morte da pessoa que usava o escapulário, contando os dias como nós fazemos nessa terra. Deus é eterno. Para Deus não existem as dimensões de tempo. O salmista diz que para Deus 1000 anos é a mesma coisa do que um dia. Se tivermos que passar pela purificação do purgatório, nós ali permaneceremos tanto quanto for necessário para estarmos dignos de estar diante de Deus face a face. Mas saberemos que a Virgem Maria estará intercedendo por nós, a fim de que nós cumpramos essa etapa o mais breve possível e possamos ir até o céu encontrar-se com Deus e com ela. Podemos então dizer que o privilégio sabatino consiste nada mais do que na materna intercessão de Nossa Senhora para abreviar o nosso tempo de purgatório. Assim, que ao usarmos com piedade e devoção o escapulário do Carmo, sintamo-nos sempre abrigados pelo manto materno de Nossa Mãe Celeste e sejamos encorajados a buscarmos sempre imitar suas virtudes, para que assim, com a sua ajuda, cheguemos a contemplá-la no céu junto a Deus. São muitos e muitos os relatos de graças extraordinárias, tanto temporais quanto espirituais, que Nossa Senhora concede aos seus filhos que utilizam com devoção o escapulário do Carmo. Vamos apenas trazer algumas, que comprovam a eficácia desse sacramental quando utilizado com fé e piedade. Mais uma vez, não se esqueça, o escapulário não é um amuleto, não é uma mandinga, não é uma mágica que eu coloco no pescoço e plim, tô salvo. Quando São Simão Stock ainda estava vivo, havia na Inglaterra um nobre cavaleiro, conhecido por sua grande impiedade. Em seu leito de morte, em vez de pedir a Deus perdão pelos seus pecados, o fidalgo blasfemava, dizendo coisas horríveis como: eu quero o inferno, eu quero o diabo, que o demônio me carregue. Os presentes, horrorizados, chamaram o Frei Simão Stock, o qual tomou o escapulário e estendeu sobre aquele pobre pecador. Imediatamente, ele se arrependeu e pediu para se confessar, pediu para receber o sacramento. Aqui no Brasil, o irmão Antônio Queiroz relata que, viajando de automóvel em companhia de um bispo, viu uma mulher entrar distraída na rodovia e ser esmagada por uma enorme carreta, cujo motorista não teve nem tempo de frear. O bispo mandou parar o carro, desceu apressadamente, deu a absolvição sacramental e ministrou a unção dos enfermos àquela mulher agonizante. De volta ao carro, o bispo comentou comovido: certamente foi Nossa Senhora quem providenciou que um bispo estivesse passando por aqui, justo nesse momento, para poder lhe dar os sacramentos e abrir-lhe as portas do céu. Nossa Senhora, a melhor de todas as mães, quer para seus devotos filhos não somente os benefícios espirituais, mas também os temporais. Assim, quem leva o seu escapulário recebe dela uma proteção especial também nos perigos da vida cotidiana. São inumeráveis os exemplos desse carinho da Virgem Mãe por seus filhos. O monge beneditino Dom Marcos Barbosa, em seu livro sobre o escapulário, narra 2 fatos bem interessantes. Em Santo André, São Paulo, uma menina de 5 anos caiu dentro de um poço de 20 metros de profundidade. 1 hora depois, a menina foi encontrada boiando sobre a água com o escapulário no pescoço. A família, naturalmente, atribuiu o fato à proteção da Virgem do Carmo. Na cidade de São Paulo, um jovem de 15 anos, ao atravessar de bicicleta uma via férrea, foi atropelado em cheio pelo trem. Depois que todo o comboio passou por cima dele, ele se levantou ileso e, beijando comovido seu escapulário, ele exclamava: eu só tive tempo de gritar: Nossa Senhora do Carmo! Foi o seu escapulário que me salvou. Agora,
vamos conhecer 7 dicas importantes para utilizarmos corretamente este grande presente de Nossa Senhora, que é o escapulário do Carmo. Primeiro, na primeira vez que se recebe o escapulário, ele deve ser abençoado e imposto por um sacerdote. Qualquer padre tem o poder para benzer e impor na pessoa o escapulário. Essa bênção e imposição valem para toda a vida, portanto, basta receber apenas uma vez. Uma vez recebido o escapulário, ele deve ser usado sempre, de preferência no pescoço, em todas as ocasiões, mesmo ao dormir. Quando o escapulário se desgastar, basta trocá-lo por um novo, não sendo necessária nova imposição. O mesmo vale caso alguém tiver a infelicidade de deixar de usá-lo durante algum tempo. É só colocar no pescoço e retomar o uso. Em casos de necessidade extrema, como doentes em hospitais, se o escapulário lhe for retirado, o fiel não perde os benefícios espirituais do uso do escapulário. Para os militares, que não podem usar nada no seu uniforme, e também para aqueles que por algum motivo não puderem usar o escapulário de tecido, o Papa São Pio X autorizou substituir o escapulário por uma medalha que tenha de um lado o Sagrado Coração de Jesus e do outro uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. Mas a recepção deve ser feita com o escapulário de tecido e depois passa-se a usar a medalha. Em caso de perigo de morte, qualquer pessoa, mesmo fiel leigo, pode impor o escapulário. É só dizer uma oração a Nossa Senhora e colocar no pescoço da pessoa um escapulário já bento por um sacerdote. Agora, a nossa peregrinação espiritual vai até o Monte Carmelo, lá onde nasceu a Ordem Carmelita, inspirada na visão que o profeta Elias teve daquele lugar bendito. Ele viu uma nuvenzinha que era presságio da Mãe de Deus que derramaria sobre toda a terra uma torrente de graças através da família carmelitana. Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim chegamos ao fim de mais um programa de Maria Nunquam Satis.
Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que mais e mais pessoas possam amar a Jesus por meio de Maria. Não se esqueça, por mais que a gente ame Nossa Senhora, nunca será o suficiente. Afinal, nós nunca chegaremos a amá-la como Jesus a amou. Acompanhe também a programação semanal no nosso canal. Temos muita coisa boa preparada com carinho para você. Evangelização, curiosidades sobre o nosso amigo Carlo, o momento vocacional com muita coisa interessante para você que está fazendo o seu discernimento vocacional. Tudo preparado com muito carinho para você. E não se esqueça que todo dia às 19 horas de Brasília temos encontro marcado com Nossa Senhora rezando o Santo Terço ao vivo no Instagram com o Padre Fábio direto de Assis. Muito obrigado por sua companhia. Nos vemos no nosso próximo programa. Salve Maria!